Comunicação com propósito. Esse jogo é nosso! Oi, coisa linda! Oi, coisa linda, seja bem-vindo a mais um Tudo de Propósito. Nesse episódio de Comunicação com Propósito, a gente vai falar sobre jogo, time, competição e bora entender tudo isso na nossa mentalidade. Meu nome é Luana. Meu nome é Gabs. E nós somos fundadores do Voz do Ser. Se você chegou agora, o Voz do Ser é um instituto de comunicação com propósito, autoconhecimento na prática e mudança de mentalidade. Aqui nós trabalhamos em 3 grandes áreas. A gente tem a clínica, onde a gente faz atendimentos de desenvolvimento pessoal, terapia da comunicação, reeducação financeira, carreira com propósito. E a gente tem a escola, onde a gente forma terapeutas da comunicação e capacita as pessoas a serem cuidadores. E temos a parte corporativa, que é onde a gente atende as empresas e transforma o clima organizacional e as culturas internas. E infelizmente, coisa linda, em todas essas áreas tem competição na mente e a gente pode conversar sobre isso nesse momento de falar de time, de jogo, o jogo é nosso. Como a gente pode olhar para isso com carinho e entender em que lugar somos competitivos, mesmo que de uma forma inconsciente, sutil. Eu sinto que todo mundo já entendeu que o mundo está doente, que as relações estão doentes. Eu sinto que já é bem claro que as pessoas precisam de mais amor, de mais saúde mental, de mais colaboratividade, de mais relacionamento, Terapia. de mais terapia, de mais autoconhecimento. Parece que a gente chegou num momento meio limítrofe do mundo, onde todo mundo já sabe disso. Só que eu vejo que saber não está resolvendo efetivamente a questão. E aí a gente conversa muito aqui no Voz do Ser, né, para entender por que essa resolução não acontece, dado que quando você vai no médico, o começo da cura é o diagnóstico. Então parece que o mundo já está muito cheio de diagnósticos, né? A gente tem muitos especialistas em diagnósticos e muitas pessoas que têm clareza das dificuldades e dos gargalos que o mundo tem. Então, se o mundo fosse um time, eu acho que a gente já tem muitos técnicos observando, a gente já tem muitos avaliadores, muitos juízes, mas por algum motivo a coisa não anda. E aí esse podcast é pra gente entender por que a coisa não anda, né? É verdade. Tem eu acho interessante, assim, até pensando no futebol, né, no jogo, a gente espera mesmo um time contra o outro, né? Mas é tão bonito quando a gente vê aquelas imagens de final de jogo, um abraçando o outro, ou quando o goleiro comete uma falha muito grande, se machuca alguém do time oposto, vai lá, acolhe, abraça. É tão bonito quando a gente vê esse senso de colaboração, de parceria. E, cara, mas acontece uma coisa, assim, da gente competir tanto na mente, a gente compete tanto uns com os outros, a gente tenta tanto ser o melhor, que a gente não percebe que a gente compete com o nosso próprio time, né? Então, se eu sou do Brasil, você da Espanha, e no jogo eu naturalmente quero fazer um gol e você não, faz sentido, né? Mas, cara, eu discuti quem de nós jogadoras jogamos melhor, quem se arrumou melhor para o jogo, quem se preparou de verdade, quem se dedicou de verdade. De quem o técnico vai gostar mais. É isso, quem tem. Eu quero ter mais merecimento, é uma ideia sutil de competição, que a gente não fala que isso é competição. Mas quando eu quero mais reconhecimento do que a outra jogadora, eu quero ser o destaque, é uma competição. Eu fico torcendo para a outra não ir tão bem, para que eu vá bem, né? Eu ganhar uma competição custa eu torcer contra outra pessoa. E essa sutileza parece que a gente não conversa e a gente pode investir nisso, porque a gente que fica sem time, né? Esses dias você cuidou de mim falando exatamente isso. Se eu tento ver se eu não fiz mais certo que você, se eu parar. Não, vou falar outra coisa, de outro jeito. Se eu ficar falando que você errou e eu acertei, eu perco você. Eu fico sem time. E não... É doido, desculpa essa expressão, mas assim, não tem coisa mais burra do que você atacar quem poderia resolver junto com você, né? E não falo isso pra você, mas falo isso pra todos nós, Falou pra né? mim também.
Eu falei, mas não hoje, né? Mas é que não tem nada mais burro do que você atacar quem faz parte da resolução. Significa que você está inconscientemente atacando a própria resolução. Você não quer resolver, aí você ataca quem te ajudaria a resolver. Mas eu sinto que tem um passo anterior, que é se o mundo. Pensando no jogo de futebol e pensando no mundo como se fosse um jogo. O jogo do mundo é um jogo coletivo, né? Então, se o mundo tá do jeito que ele tá, é porque foi a decisão de muitas pessoas, inclusive minha. Mas o mundo é um grande time. É. Eu sei que às vezes parece que a gente tem um time contra o outro, países contra países, cidades contra cidades, empresas contra empresas. A gente vê mini competições no âmbito micro da coisa, mas o fato é, o mundo inteiro é um grande time. E se a gente quer que esse mundo ganhe, a gente precisa de um time unido. E aí onde eu entendo que a gente pode trazer essa clareza pra gente é que o porquê o time do mundo não está ganhando, né? Ou o Uhum. time do planeta Terra não está ganhando, é porque a gente não joga junto. A gente desconsidera que é um jogo nosso e parece que é um jogo meu. Então, numa situação menor, uma família está passando por um problema. Eles discutem entre eles, como se cada um tivesse um problema, mas o problema é o mesmo da família inteira. É. Aí, um grupo de pessoas que trabalham juntas, sejam sócios ou times, né, equipes, né? Então a equipe de marketing, aí tem a equipe do jurídico. A empresa está passando por uma crise, por exemplo. A crise de A todos. crise é de todos, né? Então não Uhum. adianta o marketing brigar com o jurídico. E aí E eu nem o sinto. marketing entre si, um querer falar que está fazendo mais que o outro, Exato, né? e eu vejo que é essa competição que faz com que o problema não se resolva. Porque se a gente admitisse que o jogo é de todos, possivelmente a gente veria qual é a parte de cada um. Mas a gente fica disputando, achando que o jogo é só nosso, e aí o outro que. Porque eu talvez eu seja repetitivo, mas assim, quando eu tenho um problema do coletivo, eu preciso do coletivo para resolver. E Uhum. aí, se eu falo, nossa, Lu, você não tá ajudando para eu resolver o meu problema, nessa hora eu tô impedindo que a solução chegue, porque as coisas só chegaram onde elas chegaram, porque nós dois chegamos onde chegamos. Eu acho, Gabi, que a gente tem uma questão que a gente não vê que a resultante é resultado de todos, né? Então, por que que um time perdeu? Ah, porque o atacante não fez gol? Não, tem várias coisas, né? Várias jogadas não deram certo, várias pessoas não viram, não passaram a bola. Eu não, eu lá sei falar esse exemplo de futebol, Eu me arrisco também, mas você mas entendeu? adoro. Mas você entendeu? Tem várias, assim, é um goleiro que não defendeu, outra jogada que não aconteceu, uma preparação que não rolou, uma pessoa que se machucou, a outra que fez falta ficando com um jogador a menos. Acho que é tipo isso. Uhum. Tem várias questões que rolaram para que um time perdesse. E quando a gente olha para a resultante procurando culpados, a gente não quer uma nova resultante, a gente só quer um culpado. E como a gente se sente muito culpado e nem percebe, a gente também tenta passar a culpa pro outro. Como é que é a frase da sua avó, por favor? A culpa é minha pra onde eu quiser. Ela fala sobre isso em relação a isqueiro também, e realmente fica. Eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu vou dizer, fica tudo no sutiã, assim. Ah, tá. O isqueiro me falou, ai, vó, mas que nojeira, né? Você ficar botando isqueiro sujo no meio do sutiã. O isqueiro é meu, põe onde eu quiser. Só que ela põe o isqueiro de todo mundo, né? Aí quando ela vai se trocar à noite, ela criou um arsenal. Ela criou um arsenal dela, ela faz o estoque dela. Então, assim, se eu não olho para a resultante como um problema nosso, Uhum. eu fico querendo procurar de quem é o problema. E daí eu não faço a minha parte. Então, é complexo e necessário mesmo a gente conversar sobre isso, porque tem uma parte que é minha. Não porque é culpa minha, mas tem uma parte que é minha. Então, se nesse jogo eu fui agressiva e fui expulsa do jogo, essa parte é minha. Mas eu não sou culpada do goleiro não ter defendido, não sou culpada da jogada não ter dado certo, não sou culpada porque o outro não foi no treino, sei lá. Eu sou responsável pela minha parte. Só que eu, com certeza, me sinto muito culpada porque eu fui expulsa do jogo, e aí eu não aguento essa culpa. E culpabilizo o goleiro que não defendeu um gol. Então, a vontade de culpabilizar uns aos outros e de querer aliviar sua própria culpa faz a gente não ver que a resultante do mundo
Somos todos nós que estamos fazendo. Eu tenho a minha parte nessa resultante que eu tô vendo e tá triste, o mundo tá adoecido, a coisa tá feia de assistir. A gente merecia um mundo muito mais feliz, seguro, alegre. Se fosse um time, factualmente, a gente veria que tem um time desunido, um time desmotivado, né? Tem pesquisas, né, que contam que só 21% das pessoas estão motivadas no mundo inteiro. Ou seja, a gente está falando que 69% das pessoas estão desmotivadas. É. Então, assim, isso é sério, né? O número de afastamentos que a gente está vendo nas empresas, o número de burnout, doenças psiquiátricas. Então, sim, as pessoas estão sobrecarregadas, só que talvez elas não percebam isso. E aí, a competição ela toma muitas formas. Eu acho que a gente pode conversar sobre as formas que a competição toma, que eu nem chamo de competição, mas é uma competição. Então, por exemplo, fica bem claro quando eu falo que eu faço mais que você. Isso é bem claro, né? Então, se um jogador, se o artilheiro, olha, meu Deus do céu, Arthur, se eu falar exemplo de futebol errado, você pode me cortar. Então, se eu sou artilheiro e eu falo que o centroavante está fazendo menos do que eu, isso fica claro que é uma competição. Mas existe um outro modelo de competição que é, nossa, eu sou um artilheiro tão ruim, eu sou tão menor, sou tão sem condição. Este centroavante, por exemplo, ele é maravilhoso, ele é um cara incrível. Se ele tivesse no meu lugar, ele faria muito melhor do que eu. Parece que me diminuir não é uma competição, mas é. Porque o segundo lugar ainda tá no pódio, né? Então, se eu me comparo, eu tô competindo. E isso é louco de ver, porque também é sutil. Parece que eu já tô falando mal de mim, então claro que eu não sou competitivo. Imagina, você tá competindo para perder. Você tá falando que você é o pior. Se existe pior e melhor, existe competição. Outro modelo de competição que às vezes a gente não percebe, que é, veja, eu estava pronto para fazer o gol, só que aí o meu companheiro Não lateral passou. direita não passou Ó, direito, né? bom, bom. O meu companheiro, meu lateral, não me passou a bola. Se ele tivesse passado certo, eu teria feito o gol, porque eu tô ali com o pé na... Jaca. Eu tô com o pé na cara do gol, eu tô pronto pra fazer, mas aí não. Beleza, a pessoa não me passou direito. Isso também é competição e a gente não percebe. A Pronto. terceirização é uma maneira de competição. Terceirização. Não é que eu sou ansiosa, é que você que é lerdo. Isso é competição, né? Inclusive, o meu jeito é melhor que o seu. Claro que é competição. Se eu fico falando que o meu problema é como você fez, essa terceirização é uma competição. É colocar a culpa no outro, é tirar a minha liberdade também, enquanto eu tô achando que eu sou melhor que todo mundo. Outra maneira de competição também, realmente, vou levantar, Vai, talvez muitas aqui. Outra maneira de vamos sair competição. depressivos. Outra maneira de competição, comparação, que é a mesma coisa no final das contas, que é eu falar assim, nossa, o time perdeu. Se eu tivesse jogado a bola de um outro jeito, tudo teria mudado. Porque o problema foi que eu não cruzei. O problema foi que eu não joguei a bola. Isso também é uma forma de competição. É muita arrogância. A gente já falou em algum podcast sobre isso, né? Que Sobre essa vira arrogância. um protagonismo velado, assim, né? É um protagonismo, é tudo sobre mim. É uma competição. Aliás, todo mundo incompetente, eu já sabia, né? Todo mundo era incompetente, eu já sabia. Agora, se eu ainda tivesse arrasado, aí sim a gente seria ganhado. Caraca, você negligencia 10 pessoas do time quando se trata de futebol. E você acha que você é o grande principal, né? Então, é verdade, isso a gente vê muito assim, temos problemas na família. Onde foi que eu errei com essa pessoa? Tão comum, né? As mães fazerem isso, né? Você vira, aonde foi que eu errei? Cara, tem tantas decisões, tem uma sociedade inteira doente. Tem uma educação inteira que precisa ser revista na nossa sociedade. Tem uma paternidade que precisa ser revista na sociedade. Uma maternidade que precisa ser revista na sociedade. E essa mãe acha que errou sozinha, né? Ou essa irmã acha que ela deveria ter feito alguma coisa de diferente. Parece que um resumo para a gente visualizar a Acabou? competição, né? Na minha cabeça, Calma, tem tem mais um, tem vai. tem uma. Última, hein? Vamos Será? ver. Talvez eu lembre de mais um. Vamos ver, eu vou falar, você vê. Superação. A Hum, gente não vê que é competição consigo mesmo. Porque fala, não estou competindo com o Gabriel, eu quero ser melhor do que eu fui ontem. E aí eu me comparo o tempo todo com a Luana de ontem.
e fico tentando me superar. Esse senso de superação, como tem a Luana do passado e tem a Luana do futuro, a Luana de hoje, ainda assim na mente tem essa ideia de separação e essa ideia que uma coisa é melhor que a outra, ou pior, né, que eu também era mais bonita com 20 anos do que hoje com 40, ou seja, tô aqui ao contrário de superando, que eu não faço ideia qual que é, me ferrando aqui, ficando sem colágeno, mas essa comparação com a Luana de 20 anos e agora eu sou mais feia, eu tenho menos colágeno, é uma competição interna. Para o cérebro, adoece do mesmo jeito, ataca do mesmo jeito, porque eu me ataco quando eu tento me superar. É igual eu atacar você quando eu falo que você é lerdo e eu sou rápida. Nossa, eu acho que acabou mesmo meu repertório, mas talvez a gente lembre Ufa! mais. Mas assim, eu sinto que toda vez que você hipervaloriza a sua importância, você está subestimando a importância de alguém. Para mais ou para menos eu hipervalorizo, é isso? Eu acho que sim. Mas também todas as vezes que você subestima a sua importância, você está hipervalorizando alguém, né? Parece que Ah, tá. é um contraponto que a gente faz, né? Porque se o time fosse uma régua, e aí eu hipervalorizo um lado, obviamente eu desço o outro lado, né? Uma régua, uma balança, né? Um pódio, eu obviamente fico fazendo essa brincadeira de aqui eu sou mais importante, aqui eu sou menos importante, só que isso afeta diretamente os relacionamentos e o pior, a gente também inconscientemente define o que vai acontecer com a vitória. E eu sinto que isso também adia a nossa vontade de vencer. Por Como assim? exemplo, se eu falo, a gente tá com uma questão aqui, eu falo que eu sou o mais responsável por essa questão. Eu tô contando inconscientemente pro meu time que quando a gente resolver, quem é que vai receber o mérito? Eu. Porque se eu sou o grande culpado, então eu também sou o grande resolutor. Quando a gente ganhar, eu vou ser o que vou aparecer. Eu ia citar até um jogador, mas como eu não entendo nada de futebol. Não, fala Pelé que é garantido. Pelé, Mané Garrincha. Então, eu vou ser o que vou aparecer na foto, assim, sabe? Então, não parece, mas a hiperresponsabilização também é um jeito de colocar quem é que vai ser o valorizado. Então, quando eu falo assim, não sou eu que vou resolver, é a Luana que vai resolver, eu também já tô contando pra mim que quando for resolvido, quando o time ganhar, a vitória vai ser mais a Luana do que minha. E é porque eu vou querer vencer, né? Então, assim, existe um. Nossa, Existe um. entendi. Quando eu me diminuo, então quer dizer que eu não sou importante. Aí a vitória seria sua. Aí eu nem torço por ela, porque Não é minha. você que vai ser o destaque, Tipo assim, entendi. a nossa vitória passa a não ser mais minha vitória. E isso é uma competição, né? Ou se a nossa vitória for a minha vitória e não for de mais ninguém, aí como é que eu vou contar com as pessoas, né? Então, nossa, agora o repertório até abriu, porque eu não pedir ajuda é uma forma de competição, eu não contar com as pessoas é uma forma de competição. Eu achar que eu sei resolver sozinho, né? É uma competição. Eu tentar ser autossuficiente. É uma competição. Todo mundo precisa de gente. Eu não. Imagina, a gente não consegue escovar o dente sem pessoas. Você vira a torneira, passa aí água. Muita gente trabalhou e você tenta ser autossuficiente. E só que custa muito caro, né? Você foi Muito. falando, falei, cara, qual a saída disso? Porque é muito caro. Muitas vezes parece que eu estou tentando fazer minha parte, né? Quando eu falo, acho que a culpa é minha pelo que meu avô está passando. Então, se eu me responsabilizo, se eu me culpo, porque o meu avô está passando por uma situação, porque eu que devia saber o que fazer com essa herança, sei lá. Se eu acho que toda a culpa é minha, eu hipervalorizo a minha importância, o meu especialismo, volta tudo para mim, né? Eu fico na frente da bala. Eu viro o problema de todas as pessoas. Mas eu anunciei isso. Eu falei, gente, a culpa é minha. Ou deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço. Sou autossuficiente, deixa comigo, conte comigo. Deu uma coisa errada? Claro que a culpa é minha. E aí, eu que primeiro não valorizei todo o time e a importância de todos. Olha, mesmo que a importância seja cada um errou numa parte. Mas todo mundo tem que ter feito o teu para a resultante ser essa, né? Todo mundo, mesmo quem não está fazendo nada, não fazer nada gera a resultante que a gente tem hoje, né? Nossa, eu fiquei pensando
um exercício Uhum. que a gente vive, que a gente tem uma imersão aqui no Voz do Ser em comunicação com propósito, relacionamento, mudança de mentalidade. E tem um exercício específico que eu não vou contar, obviamente, porque vai que você esteja aqui com a gente, mas tem um jogo que a gente conta, que é um jogo coletivo. Aham. E nesse jogo tem uma coisa que precisa acontecer, só que cada um tem que fazer a sua parte, e sempre a gente aprende muito nesse jogo. Muito. Porque é um jogo que mostra como a gente faz na nossa vida. Então, cada participante consegue ver como se posiciona dentro de um jogo coletivo, que obviamente é de uma maneira hiper individualizada, e como é um jogo simples de 1 hora, que cada pessoa consegue ter muita consciência dos seus gargalos internos e quais as dificuldades que essa pessoa tem de se colocar e de se posicionar no mundo e nesse jogo coletivo. Aí você fica assistindo como as suas escolhas têm te levado para os lugares onde você tá, onde você se coloca. Então, o jogo é basicamente esse. E dessa última vez na imersão, teve uma pessoa específica que ela sabia, ela sabia o que tinha que ser feito. E ela não fez. Ela sabia e ela não fez. Aí a gente pode explicar. Ela não fez, e obviamente o time inteiro não ganhou, porque ela não fez, então enquanto ela não fazia, ninguém ganhava. As pessoas começaram a ter incômodos internos, porque o jogo não ia pra frente. E aí eu fiquei olhando pra ela e fiquei pensando, nossa, isso acontece no mundo, né? Tem pessoas que já jogam o jogo, mas culpabilizam quem ainda não tá jogando. Tem pessoas que já jogam e ao ver alguém não jogar, param de jogar. Tem pessoas que sabem que poderiam dar melhor de si no jogo, mas aí preferem não dar o melhor de si com medo de serem responsabilizadas. Tem pessoas que responsabilizaram tanto outras pessoas que estão jogando que elas preferem não jogar para não serem as responsabilizadas igual ela já responsabilizou alguém. Tem pessoas que elas têm medo de jogar e isso segura o jogo. Tem pessoas que jogam demais e tentam jogar pelas outras e tentam fazer pelas outras pessoas. Então, assim, tem de tudo e tudo isso só adia o fim do jogo ou a vitória, né? Que É. talvez o jogo recomece, mas só adia a vitória. Então, se a gente levar isso para o mundo, o quanto a gente está adiando a nossa sensação de vitória para poder ficar entendendo de quem vai ser o mérito. E enquanto a gente fizer isso, a gente não vai vencer. Porque a vitória só acontece com o reconhecimento de que se o problema é a gente que inventou, a gente que vai ter que resolver. Né? Se a gente fez essa construção coletiva, a desconstrução e a reconstrução também terão que ser coletivas, né? O como o mundo está hoje é problema nosso, né? O como a nossa empresa está hoje é problema nosso. Não é culpa minha o como o mundo está, mas tem a minha parte. E eu acho que a gente querer se destacar é a própria competição, né? A gente querer se sentir ou especial ou diferenciado é a base da competição. E se a gente topar se unir e reconhecer a nossa importância, sim, as nossas mudanças, assumir os nossos erros e se arrepender, fazer diferente, a gente vai ver que todo mundo vai precisar fazer isso também, né? Eu não preciso achar culpados e nem me culpar. Todo mundo é responsável pelo que a gente está vivendo e cada um pode fazer só a sua parte. Você só consegue ver que tem alguma coisa em desordem olhando para o coletivo, não tem jeito. Então, até para a gente não se cobrar, né? A gente não vai ver, até pensando no corpo humano, né? A gente não vai ver uma desordem porque uma unha encravou. Mas a gente vai ver, de repente eu comecei a me sentir mal, e aí tem uma unha encravada, e aí tem um herpes. Você fala, opa, 2 pontos de atenção. O coletivo começou a dar ruim. Aí a gente investiga. Qual parte precisa de cuidado? Precisa cuidar dessa unha? Precisa melhorar essa imunidade? O que precisa ser feito? Mas é um sistema, né? É uma coisa sistêmica. Então, sim, a gente ainda vai ver o reconhecimento da problemática nos outros. Até por a gente não ter mais isenção sobre nós. Mas que a gente não duvide que a bola, ela é do time, né? A bola não é de um, né? Não é verdade que... Até porque não se faz jogo sozinho, né? Não tem tem. time de uma pessoa. Não tem. A gente pode assumir a nossa parte e torcer pelas pessoas, né? Quando eu torço para você
limpar o que é a tua parte, treinar a sua mente pelo que é a sua parte, cuidar da sua saúde, porque essa é a sua parte, eu estou fazendo a minha parte também. Então, te atacar não vai mudar a resultante desse jogo, mas fazer a minha parte vai, e você fazer a sua parte vai. Então, eu ficar torcendo para cada um fazer a sua parte, eu colaborar na parte que me cabe para você também, né? Às vezes você vai precisar de colo, aí tem uma pessoa que dá colo, aí você recebe. Então, eu posso torcer por todos para que o nosso resultado seja transformador, seja completamente diferente. E que a gente pare de brigar com os jogos do mundo, né? Porque esses jogos, eles são só circunstâncias, né? Aí a gente pode entender como o nosso time joga a cada circunstância, ao invés de ficar discutindo com as circunstâncias, porque isso também, infelizmente, é uma maneira de competir. Mas eu entendo que se a gente retomar essa consciência de que o jogo é coletivo, Uhum. a gente vai conseguir fazer a coisa muito mais rápido. Não é possível que 8 bilhões de pessoas comprometidas não resolvam a questão. Tem uma frase, eu não sei de quem é, mas você pode dar um Google. Realmente, eu não sei nem de quem é, nem as palavras exatas, mas assim, Como é que a pessoa vai bugar? você vai ver na minha. Hoje a internet é maravilhosa, de Confia, inteligente. tem uma frase. Se não É. tiver, o Gabi vai falar a frase dele É. agora. Tem uma frase que é: nunca desconfie do poder de um grupo de pessoas decididas a mudar o mundo. É alguma coisa nesse sentido. Mas não basicamente fala pra gente não desconfiar do poder de um grupo de pessoas reunidas, né? Até se a gente pegar Jesus, quando falou que onde um ou dois estiverem, lá eu estarei, né? Existe uma força que o reconhecimento de time, que o reconhecimento de colaboratividade dá pra gente, que a gente não, que a gente desconhece. Até, olha, tem mais um exemplo aqui no documentário do ator de Sandy Júnior. A Sandy conta que ela tava com questões de saúde, ela estava se sentindo muito indisposta para fazer um dos shows. O Júnior foi, ó, é um reconhecimento de time. Ele foi até o local do show, ela estava em Campinas, na casa dela, ele foi até o lugar do show e ele avisou para alguns fãs que estavam lá que talvez o show não fosse acontecer, ou que alguma coisa ia acontecer porque a Sandy não estava bem. Nesse momento, veja que é muito bonita essa parte, vale a pena assistir o documentário. É muito bonito porque, sim, a Sandy, que faz parte desse time, não estava legal. O Júnior, que faz parte desse time, foi até o estádio, Passar o som. passar o som, fazer coisas que eles poderiam fazer juntos, mas ele foi na frente para poder fazer. Contou com a plateia, com os fãs que também fazem parte desse time. E aí, o que mostra no documentário é que tem um momento que os fãs começam a fazer uma corrente de vibrações amorosas para ela, para que ela possa se curar. E aí ela falou: eu tava na minha casa, Tô no hospital. tava no hospital, né? E ela conta que ela sentiu o corpo dela se energizando, energizando, energizando. E ela foi fazer um show maravilhoso, que inclusive, uma coisa maravilhosa você me deu de presente. E a gente estava nesse show e nem desconfiamos que ela estava com algum tipo de questão. Tava maravilhosa, entregando tudo. Então, assim, é um jogo coletivo que precisa de todo mundo, né? A vitória não foi da Sandy, a vitória não foi do Júnior, a vitória não foi dos fãs, a vitória não foi do estádio, a vitória foi de todos que colaboraram para que esse show acontecesse. E todo mundo ganhou, e foi um showzão, e foi lindo. Então, eu sinto que a gente ter esse reconhecimento muda muita coisa, né? A gente faz a nossa parte, mas a gente não ataca mais a parte do outro. Eu vou fazer a minha parte em nome do nosso time. Eu vou colaborar com o meu time porque esse jogo é nosso. Eu vou parar de querer ser especial e destacado no time porque a vitória depende de todos do time. Eu quero ver o nosso time vencer. Eu quero ver o mundo inteiro mudar. E para isso eu vou fazer a minha parte. E minha parte é não atacar os meus parceiros, o meu próprio time. E se você tiver dúvida de qual é a sua parte, você pode contar com ajuda para descobrir qual é a sua parte. Às vezes a gente não tem clareza Verdade. de qual posição do campo a gente está, ou de qual é a nossa parte, qual é o nosso propósito nesse jogo. Então, você pode contar com ajuda. Nós estamos aqui também para colaborar, para que você descubra qual é a sua parte nesse jogo, qual é a sua parte nesse campeonato.
Você pode também comentar aqui, aonde você está assistindo, na plataforma que você estiver assistindo. Faz um comentário, conta pra gente como foi, assim, se você decide fazer sua parte, se você já sabe qual é a sua parte. Então você pode deixar o seu comentário aqui pra gente, classificar o podcast, isso é muito importante para nós, para esse nosso jogo coletivo. Com certeza. E se você quiser sugerir temas, você pode sugerir lá no nosso @VozDoC ou no nosso e-mail tudodepropósito podcast@gmail.com. Lá no Voz do C, no Instagram, você encontra tudo. Nossos serviços, nossos posts, mais conteúdos. Vai ser muito bom te ver por lá também. Muito bom, muito bom. Que a gente possa jogar cada vez mais juntos, que a gente possa assumir a nossa parte, conhecer a nossa parte. E é muito bom jogar com você, coisa linda, é muito bom estar aqui todo mês com você. Eu sou do seu time. Beijo!